Você foi sequestrada. Eu fui sequestrada, sim. E é um milagre que eu consegui sair e eu não conhecia ninguém em Israel naquela época. Mas o que aconteceu é que isso me deu um impulso, sabe? Eu meio que pensei, ok, eu queria saber como era lá. Eu vi como era lá. E eu queria aprender mais sobre a história e tudo mais. Então eu li muito de novo. E então eu realmente senti que esse era meu chamado, expor para o mundo a mentira que é a Palestina. Paushali Das é cofundadora da Índia Israel Nexus e autora, e estou muito honrada em tê-la aqui nas entrevistas da corte. Bem-vinda, Paushali Das. Muito obrigada por me receber. Sabe, parece que você vem muito a Israel, porque já te vi tantas vezes aqui. Estou muito interessada em conhecer sua trajetória. Como uma jovem da Índia acaba morando na Alemanha e se tornando uma defensora tão apaixonada de Israel? Ok, primeiro de tudo, eu não sou tão jovem assim. Você é jovem. Obrigada. Então, eu nasci em Calcutá, que você conhece. E essa é uma cidade de convivência, sabe? Então, eu cresci em um ambiente lindo onde pessoas de diferentes religiões conviviam. E foi assim mesmo a minha criação. Eu cresci, na verdade, eu diria, sem nenhum contexto religioso. Nós apenas acreditávamos em um Deus. E foi uma criação muito boa, eu diria. Depois eu fiz os últimos anos da escola em Nova Delhi, e então me mudei para o Reino Unido para estudar. Conheci meu marido lá, que é o alemão, e depois me mudei para a Alemanha. E isso foi há muito tempo, mas há cerca de 23 anos também tive contato com as escrituras hebraicas, que de certa forma me conectaram à terra de Israel. Então você fez isso pela sua fé, pois é cristã. Sim, bem, eu fui cristã por um tempo, sim, mas agora eu sigo a fé judaica, sim. Uau! Foi uma grande jornada. Você descobriu as escrituras. Então, o que te atrai? Quero dizer, tem muita coisa nisso, Eu sei que tem muita coisa ali, mas, sabe, eu tenho que dizer, mesmo quando me tornei cristã, a primeira coisa que me atraiu foi o fato de que Jesus era judeu. certo? Eu não sei explicar, mas desde que eu era criança, sempre fui atraída pelo judaísmo ou pelos judeus. E os judeus são tão, tipo, eu queria saber quem são essas pessoas, sabe? E havia esse amor inexplicável pela terra de Israel. Eu não sei por quê. Eu realmente não sei te dizer por quê. E eu estava lendo muito sobre Israel e a história de Israel, além das histórias bíblicas. Então eu disse para o meu marido há alguns anos, talvez uns 10 anos atrás, eu disse para ele: Sabe de uma coisa? Eu acho que esse é o meu chamado, lutar pela terra de Israel. Mas naquela época, há 10 anos, eu ainda não tinha ido a Israel. E eu também me preocupava com toda essa questão da causa palestina. Tipo, será que Israel realmente oprime os palestinos? Não pode ser, porque, sabe, deveria existir a moralidade da Torá. Sabe como um grupo ético de pessoas pode oprimir outras pessoas? Então isso estava na minha cabeça. Então você veio com perguntas. Eu vim com perguntas. E claro, como todos sabemos, a mídia internacional sempre foi muito tendenciosa contra Israel. Então eu tinha essa ideia na minha cabeça de que Israel poderia ser um estado de apartheid, ou digamos, mais branco. Na minha primeira vez em Israel, a maioria parecia mais com meu marido, loiro de olhos azuis, do que comigo. Ao chegar a Israel pela primeira vez, pensei: Uau, o que é isso? Eu não me destaco aqui nem um pouco. É tipo, uau, nós dois nos encaixamos, na verdade, meu marido e eu. E eu pensei: Uau, esse é um lugar tão bonito e diverso. Então, é isso. Tive uma experiência interessante na minha primeira vez em Israel, logo no primeiro dia. O que aconteceu? Então eu estava saindo, e o primeiro lugar que fui foi o Muro das Lamentações, depois que deixei minha bagagem no apartamento onde eu estava hospedada. E então eu saí pelo portão leste, sabe, o portão do esterco que leva para Jerusalém Oriental. Eu não sabia disso, e estava um dia quente. E eu tinha acabado de chegar da Turquia porque eu estava fazendo um trabalho lá, ajudando as vítimas do terremoto através de uma organização israelense. Que interessante. Eu estava com muito calor e cansada, então não pensei muito. Continuei andando pela estrada e acabei, tipo, me sentindo um pouco desconfortável. E muitos motoristas de táxi me perguntaram:
se eu queria entrar no táxi deles. E eu disse: Não, não, eu só vou andar. Eu só quero descobrir esse lugar. Era uma tarde de Shabat, eu lembro, uma manhã de Shabat. E finalmente eu cedi e entrei em um táxi. Eu vi, ok, essa é uma placa israelense. Deve estar tudo bem. E eu entrei no táxi. Resumindo a história, esse taxista logo trancou as portas e eu acabei em um lugar onde eu não queria ir. E eu vi as estradas sinuosas e vi a área A. Você percebeu que ele te levava a outro lugar ou disse: "Para, me leva para o meu hotel"? Eu falei, mas ele respondeu: Você é minha irmã. Estou tão feliz que veio para a Terra Santa. Vou te levar onde a verdadeira história aconteceu. Deixe-me te levar ao campo de Boaz e blá blá blá, toda aquela história de blá. Não se preocupe que havia uma situação de segurança aqui. Quando vi que havia placas de trânsito. E lembre-se, esse era meu primeiro dia em Israel. Eu não conhecia ninguém. Eu realmente não sabia de nada. Só que eu vi que havia placas, tipo, sabe, indicando a saída de Jerusalém. Então eu pensei, no máximo vai aparecer aquele famoso posto de controle que a gente ouve na mídia, sabe, sobre o terrível posto de controle israelense, onde fazem buscas enormes e tudo mais. Então eu disse, pensei comigo mesma, tá, no máximo vai ter um soldado israelense e eu posso simplesmente falar com ele e vou sair. Mas isso não aconteceu. Eu ainda tenho uma foto. Era só as pessoas deixando o táxi passar e não tinha nada, ninguém parando, nada. Conversei só com o motorista do táxi e perguntei onde estava o famoso posto de controle. Ele respondeu: aquele era o posto de controle. Vamos, irmã, vamos seguir. E eu aceitei. Eu acho que a única vez, sabe, quando você eu acho que é da natureza humana, tipo, quando você entra numa situação de crise, tem algum tipo de adrenalina ou algo assim que faz você sentir como se você consegue fazer isso, você é forte, você está calma. Mas quando eu vi a placa vermelha, área A, Uau! E diz que judeus não podem entrar ali. cidadãos israelenses são proibidos de entrar. Eu pensei: "Espera, para onde você está me levando?" E ele disse: "Não se preocupe, vou te levar para um lugar legal." Enfim, acabei passando. Eu só vi as placas na estrada, que eram Beit Jala, Beit Sahur, Belém, e tudo aquilo era área A naquela época. E então, de repente, vi táxis palestinos, policiais palestinos, e pensei, ok, meu Deus, não sei o que fazer, estou aqui. Sou uma grande fã da série Falda. Então, sabe, Você acha que está em uma cena de falda? Meu Deus. Ok. pensei, é minha única forma de sobreviver. E então eu senti que, ok, sempre foi meio que, quer dizer, sonho é uma palavra estranha, mas eu sempre quis dar meu último suspiro nesta terra. A terra de Israel. Você já está pensando nisso? Você pode comprar? Então é isso, pelo menos morro aqui. Só queria falar com meu marido e filhos uma vez. E então meu coração disparou quando vi que não havia sinal de celular, porque na região de Jeddah Samaria não havia sinal para o chip que eu estava usando. Então passei a tarde toda com homens árabes. Alguns até me pediram em casamento. Será que eram Zeynep? Pegaram todo o meu dinheiro. Eles não foram maldosos, mas eram muito do tipo, bem, me deixavam desconfortável, eu diria, eram desagradáveis. Tipo, eles pegaram o seu dinheiro. Eles roubaram todo o meu dinheiro. Eles pegaram todo o meu dinheiro. Me fizeram até usar meu cartão de crédito. E simplesmente levaram todo o meu dinheiro. Eles me levaram para uma loja. E então, como eu ainda me lembro, na verdade tem uma foto que eu tirei porque pedi para eles me levarem até o final da estrada onde eu pudesse ver o pôr do sol. Então eu tenho uma foto do pôr do sol. E eu pensei, ok, agora está escurecendo. E um dos caras estava ficando muito agressivo. E ele disse: Venha, vamos subir, vamos tomar um chá juntos. Aliás, eu sou a única mulher. Sim, estou cercada por esses homens. E eu pensei: eu não vou a lugar nenhum. E então eu vi o taxista. Olhei direto nos olhos dele e falei: Você aí, me leve para Jerusalém agora. E eu não sei o que aconteceu. Ele disse: Ok, ok, deixem ela. Eu levo ela de volta. É nessa hora que eles estão pegando todo o seu dinheiro. Sim. Ah, e aliás, eles também estavam dizendo coisas como: "Leve a gente de volta para Israel, leve a gente para Israel", e eu fiquei tipo: "Como é que eu posso levar vocês para Israel?" E aliás, vocês estavam criticando Israel o tempo todo. Vocês estavam tentando me dizer o quanto Israel é ruim. Por que vocês iriam querer entrar escondidos? Por que vocês iriam querer ir para Israel? Tipo, não, nós queremos trabalhar lá. Tipo, aham, entendi.
Acho que eu tinha uma sensação de calma e uma voz autoritária, o que me tirou dessa situação. Eu considero isso um milagre. Como você pode imaginar, depois que voltei para Jerusalém, eu estava abalada. Claro. Liguei para o meu marido e eu estava visivelmente abalada. Então, na verdade, demorou bastante tempo para eu me recompor. Tive pesadelos por muitas noites depois disso. Você foi sequestrada. Eu fui sequestrada. É. E é um milagre que eu consegui sair. E eu não conhecia ninguém em Israel naquela época. Mas o que aconteceu é que isso me deu um impulso, sabe? Eu fiquei quase tipo, ok, eu queria saber como era lá. Eu vi como era lá. E eu queria aprender mais sobre a história e as coisas. Então eu li muito de novo. E então eu realmente senti que esse era o meu chamado, expor para o mundo a mentira que é a Palestina. Pauxalidade, no seu primeiro dia em Israel, você é sequestrada Sim. e você vê isso como um motivo para continuar voltando. É incrível. Isso foi antes de 7 de outubro, Aliás, e então eu já estava defendendo Israel. E quando o 7 de outubro aconteceu, eu ainda me lembro. Eu senti que meu trabalho ficou mais fácil agora. Quando o 7 de outubro aconteceu, eu já conhecia muitas pessoas em Israel. É um país pequeno, um amigo te apresenta a outro. Já tinha amigos que viraram família. Quando o 7 de outubro aconteceu, foi como se tivessem atingido a mim e a minha família. E é por isso que, desde então, tem sido uma militância incansável em defesa de Israel. Achei que meu trabalho seria mais fácil, pois o mundo finalmente veria o que Israel passou. de certa forma. Sim, mas não, todas nós sabemos o que aconteceu. Pauxalidade, o que está acontecendo na Alemanha agora? Sinto que a Alemanha parece ter duas caras. Por um lado, vemos que eles lidam com esses manifestantes de uma forma dura. Eles não permitem o que ocorre em outras capitais europeias. Lá prendem essas pessoas e proíbem dizer do rio ao mar, pois para eles isso está previsto em lei. É um chamado ao genocídio, certo? Por outro lado, você tem o primeiro-ministro, presidente, primeiro-ministro, presidente. Chancellor. Sim, a chanceler, exatamente, a chanceler. Fala contraditoriamente. Diz proteger judeus e negar antissemitismo no país. Por outro lado, boicotando a ajuda de defesa, não uma ajuda, mas a venda de equipamentos de defesa para Israel. Por um lado, ele está dizendo que só ele, eu não tenho certeza de onde ele está. Como você vê isso agora como alemã aí? Exatamente. Então, eu diria que, no geral, como você disse muito bem, é como se fosse de duas caras, é a melhor forma de descrever. Porque, por um lado, eu acho que o governo alemão fez muito para preservar o patrimônio judaico. Sim, E em ser muito aberto, tipo, não, a segurança de Israel é realmente uma razão de Estado, para a Alemanha. sabe? Nós vamos proteger Israel. Por outro lado, todos esses, sim, dois pesos e duas medidas com a situação de defesa. Mas de estado em estado, acho que a maioria dos funcionários do governo são muito pró-Israel, então sou muito sortuda por viver em uma cidade como Düsseldorf. É a capital do estado mais industrializado da Alemanha, o estado mais populoso da Alemanha, e nossa prefeita é fantástica. Eles fazem de tudo para proteger a vida judaica e Israel. Agora, recentemente, percebemos que algumas pessoas do ativismo online, inclusive, me perguntaram: você pode nos dar algum conselho sobre o que fazer? Porque existem esses ativistas online horríveis, vis, nojentos, ativistas anti-Israel, que basicamente estavam zombando e tirando sarro dos mortos em Nova e dos reféns. E tudo isso usando uma linguagem muito ruim. Agora, eles vêm da direita ou da esquerda? Ou uma mistura? Acho que é uma mistura assim. E eles são alemães, tipo, alemães mesmo. Então eu disse: bom, sabe de uma coisa? Vamos procurar a Constituição. A Constituição diz claramente que discurso de ódio ou zombar dos mortos é punível por lei. Sabe, dissemos chega de conversa. Fomos direto à polícia e tribunais, e eles a fizeram parar imediatamente. Encerraram tudo. Eles fecharam tudo. Então, essa é a vantagem de viver na Alemanha, porque existem regras e leis, mas alguém precisa agir. Então, fico feliz que nós agimos, sabe? O tempo de falar e explicar já acabou. Precisamos agir. De nada, temos leis, medidas e proteções adequadas em vigor. Isso é resultado, você sabe, da era pós-guerra. Yeah. Yet Quero dizer, só em 2025 houve quase 9.000 incidentes antissemitas na Alemanha e um aumento em relação a 2022, um aumento de 258%.
A revista Der Spiegel me pediu um artigo sobre isso, por isso estou com isso. Você tem esses pensamentos na sua cabeça. Mas é assustador. E eu acho que muitos alemães, por um lado, estão despertando, porque veem isso como um ataque à democracia, à liberdade de expressão. Nossas ruas estão ficando inseguras. Tenho 3 filhas e não fico confortável quando dizem: vou voltar tarde da noite. Não me sinto confortável. Pauschalidade, existe um debate acalorado na Alemanha sobre os imigrantes? Quero dizer, li em algum lugar que eles estavam tentando repatriar sírios para voltarem à Síria agora que está livre, entre aspas. Esse é o debate? Tenho certeza de que não é sobre Israel. O debate precisa ir além de nós. Bem, o governo que está no poder recebeu muitas críticas por causa dessa situação de imigração. Mas o problema é que eu acho que a grande maioria ainda não quer agir porque eu chamo isso de síndrome de Salvador da Alemanha. Eles querem salvar o mundo. É, Então, pessoas boas querem salvar o mundo. Então, deportar pessoas talvez seja um pouco duro demais. Então, você não deveria fazer isso. Porém, há um grande debate sobre isso. Mas, francamente, nada está sendo feito. e como é a criminalidade? Você comentou sobre o medo de deixar suas filhas andarem sozinhas à noite. Acho que muitos sentem isso nas capitais europeias hoje. Que pena, nunca foi assim antes. E eu visito a comunidade judaica na minha cidade. Não é agradável para o povo judeu. Você não pode usar uma kippá nas ruas. Entendi, estou feliz em usar este colar escrito Emet em hebraico, mas sei que a maioria não entende hebraico. Mas se eu usasse uma estrela de Davi durante os protestos pelos reféns, antes eu sentia medo. No protesto tinha proteção policial, mas depois, indo para o carro, precisava ficar sempre alerta. Porque eu ficava tipo, Que jeito estranho de viver. na Alemanha. Na Alemanha, sim, eu fico feliz que a polícia seja muito forte, tenho muito orgulho da nossa polícia. Mas a polícia está realmente cansada de todos esses ativistas do Palestina Livre, mas não é muito agradável. Eu posso imaginar. Pauschalidade, conte-nos um pouco sobre o livro que você escreveu. Você fez um lançamento aqui no ano passado, que eu tive a honra de comparecer. Fale sobre o livro e o que te inspirou a escrevê-lo. Então, eu queria escrever um livro sobre os judeus da Índia há muito tempo, porque eu acho que essa parte da história judaica não era muito conhecida. E há mais ou menos 8 anos eu entrei em contato com uma senhora judia indiana de 83 anos que mora no Canadá. E nós conversamos bastante, e eu disse: "Tudo bem, sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Vou compartilhar a história dos judeus da Índia através da sua história, porque ela também tem muita experiência com a diáspora. Então decidimos escrever esse livro sobre principalmente o patrimônio dos judeus bagdales, os judeus que vieram do Oriente Médio. E essa foi meio que a última onda de pessoas judias vindo para a Índia, mas também os Bene Israel, que são uma das comunidades mais antigas que vieram diretamente da terra de Israel. E uma das coisas sobre as quais conversamos é como, na Índia, os judeus nunca enfrentaram antissemitismo, Isso mesmo. historicamente. Um dos poucos lugares na Terra. Exatamente. E eles tinham uma boa vida. De novo, era como, sabe, uma cidade de convivência, Mumbai, Delhi, Calcutá. E na verdade você até tem cuidadores muçulmanos de sinagogas judaicas, então havia muito respeito mútuo. Quando famílias Bene Israel mudaram-se para a América do Norte, muitas vezes sentiam que poucos conheciam sua história. E eles pensavam: você é judia? Você é convertida ou algo assim? E nós pensamos: "Não, vamos escrever isso", e eu senti que, depois de 7 de outubro, a história do povo judeu ao redor do mundo se tornou ainda mais importante de ser compartilhada, porque os judeus não viveram apenas na Europa. Durante o Holocausto na Europa, diziam a eles que não eram europeus o bastante. Naquela época não éramos vistos como brancos, mas hoje somos chamados de colonizadores brancos, inclusive você. Me diziam isso. Eu costumava ouvir que eu deveria voltar para a Polônia. Eu respondia: "Ah, claro, eu tenho mesmo cara de alguém da Polônia".
Então, veja, eles são tão doutrinados, eles vão difamar qualquer pessoa que defenda Israel e os judeus. Mas sim, esse foi um dos motivos pelos quais decidimos não apenas falar sobre a herança dos judeus da Índia, mas também preservar a herança culinária. Então, você tem algumas receitas legais também dos judeus indianos, mas também conta a história, tipo, por que que o sionismo era tão importante? Então não é o sionismo político, porque eles disseram que nossos ancestrais rezaram voltados para Jerusalém e desejaram estar em Sião por milhares de anos. Então, sim, exatamente. Nós também não somos brancos. Colonizadores. Nós não somos colonizadores brancos, você disse isso. Paushalidas, agora você está envolvida em outra coisa, o que acho incrível. Fiquei muito feliz de estar no seu outro lançamento. Você está muito ocupada para quem não mora aqui. Isso é algo muito próximo ao meu coração e à minha posição no Ministério das Relações Exteriores, o Índia-Israel Nexus, que considero uma organização que cria pontes para a cultura, negócios e diversos setores. Explique por que fez isso e por que agora. Certo. Então, nós fundamos isso junto com meus parceiros fundadores, Revital Moses, que é chamada de Moses em Israel, que meio que se tornou a embaixadora não oficial da Índia em Israel, mas ela é uma judia indiana que vive em Tel Aviv. E Joyston de Mello, ele é um empreendedor serial. Então, ele também é responsável por trazer trabalhadores indianos para Israel. Então ele tem um negócio de família há mais de 20 anos, então nós três nos conectamos e tínhamos uma ideia parecida. E pensamos, vamos fazer isso porque nós três somos pessoas de ação. E dissemos, vamos fazer. Queremos oferecer uma plataforma para pessoas nos negócios, na cultura, da sociedade de simplesmente se unirem porque entendemos isso. E a propósito é baseado em Israel. Mas nós temos uma conexão próxima com a embaixada de Israel na Índia e eles também nos apoiam muito. Então, sabemos que há muitos indianos vivendo em Israel, por exemplo, ou muitos israelenses que querem ir para a Índia fazer negócios. Sabemos da forte colaboração em defesa, tecnologia israelense, tecnologia agrícola e tecnologia de alimentos entre os dois países. Mas onde estão essas pessoas? Elas querem se conectar. Há muito desse sentimento de queremos saber mais uns sobre os outros, mas existem pessoas espalhadas por todo o país. Então dissemos, vamos reuni-las. E nós só queremos fornecer uma plataforma onde as pessoas possam se conectar umas com as outras, talvez descobrir novas oportunidades de negócios, participar de workshops, sabe? Ou digamos que uma empresa israelense queira fazer negócios com a Índia e tenha um workshop sobre como é fazer negócios na Índia. Sim, E da mesma forma, o contrário também. acho que este é o momento certo. Como você sabe, o primeiro-ministro Modi esteve aqui e vários memorandos de entendimento foram assinados, além de muitos acordos comerciais a serem feitos. Sabe, eu mesma estou envolvida no Golfo, no grupo Gulf Israel Women e também no Emirados Árabes Israel Business Council. E há tantas oportunidades interessantes como o I2U2 Israel, Índia, Estados Unidos, EAU, e o IMEC, Corredor Israel, Oriente Médio, Europa. Então, eu acho que Índia e Israel têm um futuro muito promissor de colaboração. Então, eu estou muito feliz que vocês criaram essa plataforma para promover a paz entre as pessoas, que é uma forma de normalização e conexão. Eu acho que isso é extremamente importante. Sim, e também sabe como defesa e irrigação por gotejamento, pelas quais Israel é conhecido na Índia, isso é bom, e os funcionários do governo podem apertar as mãos, tudo isso é ótimo. Mas, no fim das contas, as pessoas só conhecem um país de verdade quando pessoas comuns se reúnem, se conectam, comem juntas, conversam umas com as outras. Então, essa é a maneira de sustentar, sabe, um relacionamento. É isso que realmente estamos buscando. Bem, eu acho que é uma ideia fantástica. E havia algumas pessoas muito sérias na sala, ex-embaixadores, chefes das câmaras de comércio, pessoas que realmente têm esse amor mútuo entre Índia e Israel. Sim, E estou muito animada com onde isso vai nos levar e como será o futuro na região. sim. Estou animada para ver o que você fará a seguir, Paul Charlie Das, pois você sempre faz coisas incríveis. Você é uma defensora firme mesmo em um ambiente às vezes hostil. E você é mãe de 5 filhos, então não falta o que fazer. Sempre digo: se quer algo feito, dê a uma pessoa ocupada. Essa pessoa é você, e eu também. Com certeza. Por fim, Paushalidas, obrigada pelo incrível trabalho que faz.
Obrigada por sempre apoiar Israel e por nos enxergar também como seu povo. E até a próxima vez em que você estiver em Israel fazendo coisas ainda mais emocionantes. Sim, mal posso esperar. Obrigada por estar conosco. Obrigada por me receber.